gremistas, sejam muito bem-vindos ao canal, se inscrevam, deixa o like e vamos falar de uma missão que o Renato vai ter pela frente, que é corrigir a lateral esquerda. Lembrando que Reinaldo teve estiramento no ligamento do joelho direito, tá? Provavelmente deve ficar fora do gauchão, do início da Libertadores, e o Renato tem a opção, Mike e também Cuiabano. O que vocês acham que o Renato terá que fazer? Recentemente, o Mike chegou para ser reforço, para ser a sombra do Reinaldo, e o Reinaldo se machucou em seguida. E agora tem Cuiabano voltando de lesão e também voltando aos trabalhos. Quero saber a opinião de vocês. Deixa o like e depois da vinheta vamos falar um pouco mais sobre como o Renato deve desenhar o time com um lateral esquerdo novo titular, beleza? É isso aí então, rapaziada. Voltamos com mais um conteúdo para te atualizar sobre as informações do maior do Rio Grande do Sul. É claro, precisamos falar, porque agora, no final de semana, o Grêmio pega o Brasil de Pelotas, tendo o empate para o Grêmio passar de fase para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Só que a gente tem um desfalque na lateral esquerda. E que desfalque, né? O Reinaldo, que via sendo bastante contestado pelo torcedor, por muitas vezes defender mal, por muitas vezes atacar mal, e agora, infelizmente, claro, a gente nunca vai desejar o mal para um jogador, principalmente o que está defendendo as nossas cores, jamais. Só que, de fato, vinha jogando muito mal, por vezes fazia algumas partidas consideráveis, só que agora, né, como eu falei, acabou tendo estiramento no ligamento do joelho, e agora vai ficar fora. Temos Cuiabano, tá? O Cuiabano já não é de hoje que vem sofrendo com lesões, já não é de hoje. No ano passado ele fez algumas partidas muito boas até pelo lado esquerdo de ataque do Grêmio, fazendo a função junto com o próprio Reinaldo. E de lá para cá vem sofrendo lesões. Às vezes ele está disponível no banco, mas não entra nos jogos, né? E de fato, a nossa lateral esquerda, o torcedor do Grêmio ainda não conseguiu enxergar como o Reinaldo é o cara. O Reinaldo é o cara incontestável. Não, bem pelo contrário. Tá? Eu acho que a última fase boa dele foi lá no São Paulo, fase artilheira, fase das assistências, né, que ele foi muito bem por lá há alguns anos, e de fato no Grêmio não conseguiu corresponder à altura. O Grêmio contratou o Mike junto ao Guarani para isso. Lembrando, a característica do Mike não é aquele lateral esquerdo que vai na frente, que vai no ataque, que faz cruzamentos. Ele até consegue fazer isso. Só que ele é o lateral que sai para construir, tá? Não passa muito do meio campo, ajuda bastante ali os volantes e o seu lado esquerdo, é claro. Só que ele é o cara mais do apoio. Ele vai ficar mais guardando posição do que o próprio Reinaldo, que é muito para frente, né? Então, assim, tem o Cuiabano, eu acho que o Renato não vai expor ele assim, ainda mais depois de uma lesão grave que ele teve. Já não é de hoje que ele vem sentindo lesão. Da outra vez também, o último jogo do Grêmio, ele já estava vindo de lesão e já colocaram ele como titular. E ele sentiu novamente, tá? Então o Renato não deve, na minha opinião, iniciar o jogo do final de semana contra o Brasil com o Cuiabano. Bem pelo contrário, deve ser o Mike. E eu acho que não é muito difícil o Renato entender isso. Porque não vale a pena tu insistir num cara que está botando de lesão, o histórico dele de lesão tá aí para todo mundo ver. E principalmente quando ele volta de lesão e é escalado como titular. Já é a segunda ou terceira vez que ele volta de lesão, volta a jogar e sente. Então assim, o Mike tem tudo para ser o grande titular e mostrar porque de fato ele não está no Grêmio para brincadeira e também não está no Grêmio para passeio. Mike deve ser o titular, chegou a hora. A gente sabe que ele é um lateral que fica mais na posição, que ele fica guardando mais, ajuda bastante a zaga e é necessário isso. Não adianta os dois laterais subir e ninguém conseguir voltar. Então é muito bom ter um cara para ajudar na zaga e principalmente, né, o lado esquerdo ali do campo que defensivo do Grêmio que vem, olha, atabalhoado já faz um tempão. Por isso que a gente muitas vezes questiona se Kahneman e Jeromel ainda podem render altura para o Grêmio. Então chegou o momento de Mike ser o titular. No final de semana a gente vai tirar a prova dos 12 para ver se de fato o Mike vai corresponder à altura e eu tenho certeza que ele vai fazer uma grande partida e agora é com ele. Pelo menos até o início da Libertadores, Copa do Brasil, o Mike deve ser o titular nessa formatação do novo Grêmio do Renato Portaluppi, beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, comente aí embaixo quem deve ser o titular. Lembrando,
Reinaldo teve o estiramento no joelho. Cuiabano está voltando, mas o histórico de lesões não é a favor para a volta dele hoje. E o Mike está aí para ser o grande titular e dar mais força para a nossa lateral esquerda. Beleza, gurizada? Tamo junto.